Quero fechar o vídeo para falar sobre Corinthians e Palmeiras, que se enfrentam nessa noite a partir das 21h30 na Neoquímica Arena. Jogo super importante, mas que marca também uma rivalidade extra-campo. É que Palmeiras e Corinthians têm duelado por reforços. Somente nas últimas semanas foram 3 atletas que interessaram a ambos, e alguns desses ainda podem ser alvo de disputa. Queria começar falando, por exemplo, sobre o Matheus Pereira. Vocês lembram dele? Atacante que pertence ao Al Hilal. Ele era pretendido especialmente pelo Corinthians. O Palmeiras também sondou a situação. O time saudita preferiu negociar o Matheus Pereira por empréstimo para o Al Ahly. Só que esse empréstimo é de apenas 4 meses e já foram 3 semanas. Ou seja, na metade do ano é natural que o nome do Matheus Pereira volte à pauta, tanto do Palmeiras quanto do Corinthians. Atleta que não ficará no Al Hilal, muito bom jogador, velocidade, chute de fora da área, cobrança de falta, assistência, tipo de jogador que seria titular em qualquer uma das equipes. O Michael, que também é alvo do Flamengo, do Grêmio, interessa ao Corinthians e o Palmeiras. O Corinthians, de forma anterior, antes de chegar ao Flamengo, lá atrás, em 2019, ele já negociava com o Corinthians. No fim do ano passado, ou no fim da janela do ano passado, o Corinthians também tentou contratá-lo, ainda sob o comando do Vitor Pereira, e a resposta do Al Hilal foi não. O Timão voltou a tentar uma negociação por empréstimo. Foi aí que o Palmeiras entrou na disputa, oferecendo uma oferta oficial de 5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. A impressão que se tem é de que o Al Hilal agora, perto do fim do seu transfer ban, o time saudita tem uma punição contra si. A tendência é que o Al Hilal tope negociar o Michael, mas em definitivo e pelo valor mais próximo dos 8,5 milhões de dólares que haviam sido investidos nele. Diante disso, acho mais fácil que ele vá para o Palmeiras do que para o Corinthians, embora o favorito para contar com o Michael seja o Flamengo, pela relação que se criou entre o atleta e o clube. Para fechar, Andrei Santos, jogador do Chelsea, revelado no Vasco, fez uma campanha espetacular no Sul-Americano Sub-20, foi inclusive o artilheiro do time, o melhor jogador do campeonato e campeão com um gol da decisão. Vitória por 2-0 do Brasil contra o Uruguai na grande final. O Andrei marcou o primeiro aos 84 minutos. Esse jogador ainda não conseguiu visto de trabalho, a permissão de trabalho para atuar na Inglaterra. E diante desse cenário, se isso se prorrogar, ele vai precisar ser emprestado para algum clube brasileiro que disputa a Libertadores. Contei para vocês, fui o primeiro a contar que Corinthians e Palmeiras são os principais candidatos a contratá-lo. Também não tenho a informação de que há um favorito. Até eu conversei com um empresário que representa o Andrei, e ele disse que assim que tiver uma liberação do Chelsea, se essa liberação existir, ele vai sentar à mesa com os interessados para decidir seu futuro. O que pesa hoje é a intenção do Chelsea em liberá-lo por empréstimo somente até metade do ano. Tanto o Corinthians quanto o Palmeiras gostariam de ter o Andrei até dezembro. E você? Qual desses atletas chama mais atenção? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra à tarde com mais um vídeo. Tem também live do Nicola à noite. Abraço, tchau!